Laços de repetição. Olá, aluno. Nesta aula, nós vamos ver aí os laços de repetição. Esses laços fazem com que nós trabalhemos com ciclos no nosso algoritmo. Nós podemos manter até um algoritmo funcionando indefinidamente até que esse ciclo seja quebrado. Então, temos os laços de repetição aqui. Nós também costumamos chamar ele de loop, né, no inglês. Então, em laços de repetições, temos os laços condicional pré-teste, condicional pós-teste e o incondicional. Então, aqui nós temos a sintaxe do comando, nós temos aí o laço de repetição condicional pré-teste, nós chamamos eles de enquanto, e ali dentro desse enquanto tem uma condição e o faça, onde é executada a condição ali dentro, caso essa condição continue sendo a verdade. E temos o fim enquanto. Então, esse é um laço, aquela parte que está como verdadeira ali dentro do bloco ali, ela continua executando enquanto a condição for verdadeira. Então, aqui nós temos o laço, né, na forma de diagrama. Veja que enquanto a condição for verdadeira, o laço volta para a condição e continua executando indefinidamente até que essa condição seja falsa. Quando a condição é falsa, veja o lado esquerdo da condição, ele sai e finaliza o algoritmo. Então veja, nós temos um algoritmo aí com um laço de repetição, ou enquanto. Nós temos ali na linha 4 do algoritmo a declaração de um contador como inteiro. Depois, iniciando ali na linha 7, nós atribuímos o valor 0 para esse contador e iniciamos ali na linha 9 o nosso loop enquanto. Então a condição ali quer dizer o quê? Enquanto esse contador for menor ou igual a 10, faça o quê? Faça o bloco que está dentro desse enquanto, que está ali entre a linha 9 e a linha 12, fim enquanto. Então aqueles dois comandos ali da linha 10 e a linha 11 ficam executando até que aquela condição de o contador ser menor ou igual a 10 seja atingida. Então ali nós temos a contagem ali. Veja que no console do MS-DOS ali começou, né, o contador que está com 0, ele vai receber, né, o valor dele, 0 mais 1, então na linha 10, na primeiro looping, o contador fica como 1. E assim por diante, ele vai executando, o contador é 1 mais 1, 2, mais uma vez, 2 mais 1, 3, e ali vocês podem ver na tela do console sendo impresso ali o valor até o número 11. Vocês podem falar assim, mas não é até o contador ser menor ou igual a 10? É porque a verificação do final é lá na linha 9, então ele passou, executou, imprimiu o 11 depois que ele foi lá verificar, e quando chegou o 11 ali, ele viu que o 11 é menor e nem igual a 10, então ele saiu. Enquanto era menor ou igual a 10, executava. Quando chegou no 10, executou por quê? 10 não é menor, mas é igual. Então essa condição ainda continua sendo verdadeira e sendo executada. É esse bloco de repetição ali que é a linha 10 e a linha 11 ali que acaba imprimindo na tela. Acabou essa condição sendo falsa, ele finaliza na linha 14 do nosso algoritmo. Então, o que tem até um desafio para vocês, né? Pratique, tente inverter a linha 10 com a linha 11 e verifique a saída. Altere a condição de menor ou igual apenas para menor e verifique a saída. Então, isso aí seria interessante que vocês fizessem aí no Visual, na sua máquina instalada, para vocês verem a diferença da saída a cada alteração que vocês façam neste algoritmo. Então, vocês viram aqui que nós temos agora uma estrutura de repetição, um loop, utilizando o enquanto. Nós temos alguns outros que nós vamos ver, mas veja que você já pode manter uma execução do algoritmo numa repetição, aí num loop que nós chamamos. Então, nós temos aí os laços de repetição, nós temos agora o condicional pré-teste. Então nós temos aqui meio que um desafio, desenvolver um programa de computador que leia um valor inteiro qualquer. Divida-o sucessivas vezes por 2 até que o seu valor seja menor que 5 e apresente como resultado a quantidade de sucessivas divisões que foram realizadas, né? Então, nós temos aqui o nosso algoritmo que faz essa divisão sucessiva. Veja que ele tem ali na linha 12, na linha 15, o enquanto.
que é o laço de repetição que faz essas divisões sucessivas. Então, depurar o algoritmo é algo que é bem falado na linguagem técnica e dos programadores. Eu não vou fazer a execução exatamente agora no Visualg para vocês verem como é feita uma depuração na mão. Então, muitas vezes o programador ou desenvolvedor de algoritmos, ele tem que ter essa condição de depurar o código na mão. Então, algumas coisas que nós devemos fazer para depurar o código seria isso. Você cria aqui algo do tipo aqui, a posição de memória, e daí você pode executar o código de forma mais fácil. Então, veja, nós executamos o código aqui, ele entra e fica na linha 4. Então, aqui na linha 4 ele já fez a declaração das variáveis na memória, o n e o r entraram como valor inteiro, né? Como eles são valores inteiros, eles começam sempre com 0. Ali, iniciando o algoritmo na linha 6, nós temos o 7, ali a linha 7, que nós atribuímos o valor 0 a R. Até nem precisava, mas só para garantir que o R inicie na memória com valor 0. E aqui nós pedimos, né, que o usuário digite algo, algum número inteiro. Supondo que esse usuário digite o valor 20, que está aqui, né, na nossa tela, ele vai ser lido esse valor 20. O que acontece? Na posição de memória, o valor n agora é 20. É o que nós fazemos aqui. Imagine você fazendo isso na mão, ali num papel, para depurar o algoritmo, para vocês praticarem, né? Para ter noção de como é a execução passo a passo do algoritmo. Daqui no próximo passo, ele vai chegar no enquanto ali, que é o nosso bloco de loop, e ele vai fazer essa verificação. 20 é maior ou igual a 5? Por que 20? Né? Porque nós temos o n aqui, e o n, neste momento, está como 20. Então, a pergunta é essa: 20 é maior ou igual a 5? Então, o retorno vai ser verdade. Então, se isso é uma verdade, ele vai entrar na linha 13 ali. E o que acontece? Ele pegou o valor 20, que estava aqui, fez uma divisão por 2 e atribuiu esse valor a ela mesma, que é n, que está aqui. Então, por isso que na posição de memória, n agora é 10. Mesmo que nós entramos com 20. Agora, ele faz uma contagem ali. Então, o R é 0. Então, o R aqui, neste momento aqui, ele é 0. Mais 1, ele vai ficar 1. E daí, esse valor 1 é atribuído para a variável R, que está deste lado aqui do símbolo de atribuição, que é esse símbolo 2 pontos igual. Então, veja que agora também R, na memória, ele está como valor 1. Aí, o próximo passo da execução, o loop, ele fica travado ali. Nós tivemos uma verdade ali na linha 12, então ele vai voltar e verificar se agora essa condição ainda é verdadeira. Então, nós temos que o n é 10. Então, 10. Então, 10 é maior ou igual a 5? Verdade ainda. Então, vai entrar ali no looping, continuar o looping, a sua execução. Agora, o n era 10, né? Então, 10 dividido div 2 vai ser 5, vai ser atribuído aqui para o outro lado do símbolo de atribuição. Então, n agora fica como 5 na memória. Agora, ele faz mais uma execução na linha de baixo. Então, o r era 1, aqui nesse caso ele era 1, 1 mais 1 vai ficar 2, então a atribuição vai 2 para r, deste lado do símbolo de atribuição, então por isso que r agora na memória é 2. Aí o looping vai voltar aqui assim, novamente, fazer o teste. Agora, o que é o teste? O n está como 5, então 5 é maior igual a 5? 5 não é maior, mas é igual. Então, aqui continua sendo verdade. Então, a linha 13, mais uma vez, vai ser executada. Né? Foi verdade, e agora a linha 13 é executada. Uma observação aqui que o número n ele é real. Então, a divisão ali, ela vai acabar dividindo e pegando só o valor inteiro. Seria 2,5, mas o n acaba, né? 5 div 2 vai acabar recebendo o valor 2 aqui na atribuição.
vai fazer mais uma contagem, o R, veja que o R ainda aqui é 2, ó. Então mais uma execução, o R aqui, como eu falei, é 2, mais um 3, e esse 3 é atribuído aqui neste R, após do lado esquerdo do símbolo de atribuição. Então por isso que o R aqui é 3 neste momento. Agora vai fazer mais uma verificação no loop, ele vai girar aqui e voltar aqui novamente na verificação. Então aqui agora o N é 2, 2, né, é maior ou igual a 5? Isso é falso, então essa parte aqui dentro retornou para o loop o falso que está aqui. Então, por este motivo, o looping ele é quebrado. Então ele sai, né, não executou mais aqui, ele sai, veio para a linha 17 e escreveu o número de divisões foi R. R na memória é 3. Então quer dizer que foram feitas 3 divisões sucessivas do número de entrada, que é o número 20 aqui. Então agora vai ser executada a linha 20 e finalizar o algoritmo. Agora nós temos o laço de repetição pós-teste, que é um outro tipo de laço de repetição. Então nós já temos aqui na nossa tela o diagrama desse laço de repetição. Então veja agora que nós temos esse pós-teste, nós chamamos ele de repita, até que uma condição aconteça. Então aqui, enquanto a condição aqui for falsa, né, ele vai ficar preso neste laço, até que a condição seja verdadeira, que ele saia. Então, observação, este laço de repetição para de parar quando a condição é verdadeira. Ela é um pouco diferente do enquanto que nós vimos lá. Então aqui nós temos mais um desafio, que é desenvolver um programa de computador que apresente a soma dos 5 primeiros números inteiros. Isso quer dizer o quê? Nós vamos somar assim, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então nós temos aqui esse algoritmo que faz esse tipo de conta, de cálculo, né? Por meio do laço de repetição aqui, o pós-teste que eu repita até a condição ser executada. Veja que no enquanto nós verificávamos no início e no repita nós verificamos no fim, embaixo, né? Por isso que é pós-teste. Então aqui se nós formos executar aqui essa soma sucessiva, né, que vai ser 15, se vocês somarem aí 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 seria 15. Então o algoritmo é simples aqui, nós temos a declaração de R e I como inteiro, atribuímos aí o valor de 1 para começar a soma do 1, né? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, e o R como 0, que é uma variável ali que é o controle ali da nossa soma. Então veja, nós vamos entrar aqui no repita, ele vai fazer a soma aqui, o que ele vai fazer? O I é 1, então 1 mais 0 é 1. Daí o 1 aqui, o I, que era 1, vai para 2. Né? Aí o que acontece? O I é maior que 5. Então, essa condição ainda não é atingida. Então, ele faz o looping aqui, e se vocês fizerem a verificação daquela forma que eu fiz do enquanto, vocês vão ver que vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né, que vai ser 15. Então, a hora que o I aqui chegar ali no valor I, que dê essa situação aqui como uma verdade, ele sai e vai mostrar a soma que está aqui na linha 11, que vai ser 15, que é o que está aqui. Então, este algoritmo aqui, é interessante que você tente fazer ele aí no Visualg e executar para vocês verem como é a saída dele, utilizando ali a tecla F8, que executa ele passo a passo. Agora nós temos mais um algoritmo aí, com um laço de repetição pós-teste, que vocês vão verificar aí que ele fica executando até que o usuário faça uma ação no algoritmo. Então veja, nesse algoritmo, o desafio é desenvolver um programa de computador que leia um número inteiro qualquer, eleve-o ao quadrado e apresente o resultado do cálculo. Essa operação deve
ocorrer até que o usuário responda S ali de sim à pergunta se deseja encerrar, aí ali um sim ou não, né, que você informa para o usuário. Então veja que o algoritmo aqui, ele utiliza aí um cálculo, nós declaramos aqui a variável n e r como inteiro e uma de decisão como caractere. Daí nós iniciamos aqui o comando de repetição e o comando de finalização aqui do loop. Então o loop ele vem do 9 à linha 21. Aqui ele fica executando. Então veja, se é pedido aqui que o usuário informe um número inteiro, este número inteiro ele vai utilizar uma função quad, que eleva ao quadrado, então se você colocar qualquer valor, ele vai levar ao quadrado e atribuir a variável r. Aí ele vai escrever aqui o valor do valor que foi digitado ao quadrado é este valor. E depois aqui o interessante é que na linha 17 ele faz uma pergunta, deseja encerrar aquilo que nós mostramos aqui. Eu pus todo em minúsculo aqui, diferente do que está aqui, mas a decisão está em torno de se o usuário quer encerrar ou não. Veja que uma verdade encerra o nosso looping do pós-teste. Então, se o usuário digitar S, S vai ser a variável da decisão, decisão é igual é sim, é igual a sim é uma verdade, então o algoritmo é finalizado. Aqui nós temos o console do MS-DOS aqui de execução. Veja, o usuário digitou na linha 11 o valor 7. Esse valor 7 entrou aqui, o quadrado de 7 acabou atribuindo 49 para o R e imprimiu aqui, né? O valor de 7 ao quadrado é 49, que é o que está aqui, né? Nesta linha aqui. Aí ele faz a pergunta, deseja encerrar? O usuário pôs não. Não acaba entrando como uma falsidade aqui, então ele volta para o repita aqui e faz de novo. Informa o número inteiro, aí o usuário digitou 8, 8 ao quadrado é 64, e depois ele pergunta se deseja encerrar. Agora, digitando o valor S aqui torna S é igual a decisão que acaba sendo S, então isso é uma verdade, então acaba finalizando o algoritmo. Nós temos mais uma opção aqui colocada, que é uma função que até então não foi falada, mas ela é interessante da seguinte forma. Nós colocamos essa função aqui, que ela chama limpa-tela. Veja que nós podemos colocar agora uma execução e quando você falar não, aqui por exemplo nós colocamos o 7 nesta linha, depois 7 foi elevado ao quadrado 49, deseja encerrar, sim ou não, o usuário coloca não aqui, aí o que acontece? Não acaba sendo uma falsidade, ele executa o limpa-tela aqui antes e vai para lá. Aí o que acontece? Ele volta a tela do MS-DOS limpinha aqui, ele acabou apagando o que estava aqui antes. Então é uma forma de não ficar sujeira, vamos dizer assim, de outras execuções na tela. Então limpa-tela aí da linha 19 é uma função nova que vocês podem utilizar para limpar o console. Então agora vamos executar esse algoritmo no VisualG. Então vamos executar esse algoritmo agora no VisualG. Então aqui agora nós temos a tela do VisualG com o programa aberto, iniciando ali com o passo a passo no F8, né? Nós temos a execução a cada F8, serão declaradas as variáveis aqui, então lá na área de variáveis de memória elas já aparecem com o seu valor padrão, variáveis inteiros com valor 0 e variáveis caractere com os aspas duplas vazio, né? E aqui nós entramos no início do algoritmo, no repita, aí ele entra aqui e pede agora para informar um número inteiro. Vamos informar o 5, enter, ele vai fazer a leitura do 5 ali, né? Então o n já está com 5, então o n vai ser elevado ao quadrado agora. Então veja ali que na área de posição de memória o R já está com 25, ele vai ser impresso aqui na próxima tela.
Então nós temos ali o valor de 5 ao quadrado é 25. E agora ele vai imprimir ali a parte do desejo do que o usuário quer fazer. Então, mais um F8, o cursor pisca, aguardando a entrada. Eu vou falar não, que eu não quero sair. Eu vou colocar minúsculo aqui. Um Enter. Veja que ele entrou ali no limpa-tela, mas a variável ali de decisão já é N. Mais um F8 aqui, ele vai fazer a limpeza da tela. E vai ver que a decisão é não e vai voltar no laço de repetição. E começa tudo novamente. Então aqui ele pede mais um número, vou pôr 6, Enter. Fez a função de elevar ao quadrado. Decisão pede novamente, agora eu vou pôr sim, que eu quero sair. Enter. Ele vai limpar a tela e agora vai sair do loop porque a decisão foi sim, foi uma verdade ali na linha 21. Então ele finaliza o programa. Se agora nós executarmos de uma forma da forma normal aqui, da forma rápida, então vamos lá. Vou colocar 8, Enter, sim ou não, coloquei não, ele limpou a tela, 2, sim ou não, não, limpou a tela novamente, né? 5, sim ou não, agora sim, e ele finalizou o programa. A diferença agora, se nós formos ali no algoritmo, e você não precisa apagar a linha, né? Se você quiser manter, você pode fazer um comentário. Veja agora a execução com o comentário. Então, vou pôr ali número inteiro 7. Sim ou não, não quero sair. Informe o número inteiro. 9. Sim ou não, não quero sair. Então veja que agora aquela sujeira na tela, ou as outras execuções, ficam na tela porque nós comentamos o limpa-tela na linha 19. Então ele vai ficar sempre as execuções anteriores na tela. Vou pôr 4 aqui. Sim ou não, agora eu quero sair, finalizo o programa. Então vocês podem colocar algumas coisas aí, limpa-tela ou outros tipos de mensagens aqui e ver o que acontece aí no Visualg no seu computador. Veja agora com esse algoritmo anterior que vocês têm já algo parecido com um programa. Então veja que vocês já estão interagindo com o usuário até no desejo dele se ele quer continuar ou não com a execução do programa. Veja que com laços de repetições nós podemos aí fazer com que o algoritmo fique rodando até que o usuário deseje sair desse algoritmo. Como se fosse ali o programa que a pessoa clica no sair. Então nós já temos a condição de executar essa forma de loop em um algoritmo. Então nós temos agora um outro laço de repetição que chama incondicional. Então aqui na tela nós temos aqui a sintaxe dele, que nós utilizamos ali o para. Então para uma variável, ali uma variável inteira que nós utilizamos, de valor inicial, um valor inicial dessa variável, até um valor final dela. Podemos falar que passo que ela pode trabalhar, se é de 1 em 1, 2 em 2, ou até negativo, que é um passo de incremento ou decremento. Então faça, né? Então para uma variável de valor inicial até um valor final, com um certo passo que você configura, faça. O comando se repete até o fim para. Então nós temos ali, é incondicional porque não há uma interação com o usuário. Ele começa e termina com um valor já pré-definido. Então nós temos ali o diagrama, né? É um pouco diferente do para. Então daquela forma ali nós temos uma variável, por isso que tem aquele var recebendo uma setinha. Então entramos com variável, tem o início, o fim e o incremento. E essas instruções são executadas até que aquela variável ali, fim, seja atingida. Aí o algoritmo sai ali pela direita ali e faz a finalização. Então aqui o laço de repetição incondicional, nós temos ele aqui. Foram feitas 3 interações com ele. Então veja que nós temos aqui um loop para, um outro loop aqui para, e um outro loop aqui para. A diferença
padrão aqui é a seguinte, no primeiro nós não utilizamos o incremento, que por padrão é de 1 em 1. No segundo nós usamos o passo de incremento, que é de 2 em 2. E no terceiro nós utilizamos o passo de incremento, que é de -1 em -1. Então, na verdade, é um decremento. Então veja aqui a execução dele como fica. Então no primeiro par aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar o valor de i, nós temos que declarar aqui. O i, ele é declarado o início da variável dele aqui no para mesmo. Então i de 0 até 10, faça. Então ele começa aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 10. Então ele vai verificando aqui. Ele fica num ciclo aqui, ó, girando até que o i, que começou com 0, seja 10. Quando ele for 10, ele entra uma última vez, imprime o valor 10, que está aqui, né, nessa linha, e daí finaliza. Aí eu pus um escreva L aqui só para pular uma linha, e esse escreva com essa linha só para fazer essa linha aqui, para separá-los, né? E aqui nós fazemos um outro loop, utilizando o para, só que agora o passo é de 2 em 2. Então veja que o resultado dele é um pouco diferente nessa linha que está aqui, ó. Ele começa do 0, né? O i é 0, até 10, mais de 2 em 2. Então é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então ele contou de 2 em 2 o passo. Depois eu fiz a mesma situação para pular linha e separar aqui esta linha. E aqui a diferença é que o i, como ele vai ser decrementado, nós começamos de 10 até 0, passo menos 1. Então veja, ele começou uma contagem regressiva aqui de 10 até 0. E a hora que o 10 foi igual a 0, ele imprimiu, entrou ainda, né? Fez o 0 e finalizou aqui. Daí eu fez mais aquela linha ali e fechou o algoritmo. Então vamos executar esse algoritmo no Visualg. Então vamos executar esse algoritmo agora ali no Visualg. Então aqui nós temos o algoritmo laço incondicional aberto aqui no Visualg. Vamos executar o passo a passo, o F8. Então veja, vamos iniciar aí, variável sendo declarada lá na posição de memória, a área da variável de memória. O i inicia como 0. Agora damos início ao algoritmo, agora aqui ele já entra no loop. Então ele vai ficar preso aqui neste loop até que, veja ali que a execução volta dentro do... Então o i ele está como 4, 5. Veja que lá na área das variáveis de memória, o valor está sendo mudado. Verifiquem lá o valor dele. Então 6, 7 agora, 8, 9. Agora ele está como 10, ele imprimiu. Então o i é 10 até 10, então ele imprimiu 10 e saiu. Aqui ele vai pular uma linha e imprimir ali para nós essa linha de separação. Aqui ele entra no outro looping para, né? E o i volta a ser 0 ali na declaração. Então veja que o i ainda lá na área de memória está como 10, né? Mas a hora que eu der mais um F8 ele volta a ser 0. Só que agora nós contamos de 2 em 2, então aqui vai ser 0. Depois 2, 4, 6, 8 e 10. Agora ele vai imprimir o 10 e agora 10 i igual a 10 até 10, né? Então finalizou, saiu do loop e veio para cá. Aqui agora ele inicia com a variável i10, então nem vai mudar, parece que não muda ali, mas ele vai ser atribuído 10 novamente, né? Só que agora ele começa a contar de forma regressiva, então é 10, 9, 8, 7, 6, e veja a mudança lá na área de variáveis de memória. Aqui 2, 1, então agora aqui quando o i for 0, o i agora é 0, ele vai imprimir e sair. Pulou a linha de separação e finalizou o algoritmo. Veja ali, lembrando vocês ali que a área de visualização dos resultados ali fica com a execução ali em tela para vocês poderem verificar o que aconteceu ali, né, depois. E
vocês podem alterar aí o loop aí de forma que vocês acham interessante para que os resultados sejam um pouco diferentes e vocês possam praticar esse tipo de looping aí que é o incondicional. Concluindo esta aula, nós temos agora aí a utilização de todos os laços de repetições que nós podemos utilizar em um algoritmo. Então agora vocês já têm condições de fazer algo repetitivo dentro de um algoritmo. Então os laços de repetições loop são utilizados para tarefas repetitivas. Então nós temos aqueles 3 tipos de laço. Eles também podem ser utilizados para que um algoritmo, no caso um programa, né, fique em execução até que uma condição seja informada, o laço condicional. Então também temos aquela situação de você trabalhar com o usuário, colocando para ele o desejo dele finalizar ou não o algoritmo. E mais uma vez, a sugestão para que vocês pratiquem aí no Visualg esses algoritmos que nós fizemos nessa aula. Então espero que vocês tenham gostado e bons estudos!